Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conexões de Vida, um podcast em parceria com a TV Líder do Vale e do canal Estoicos da Vida em todas as redes sociais. Hoje é o terceiro programa dessa temporada, segunda temporada de 2024, e traz um convidado muito especial para você que já está ligado, está atento aí ao programa, Anderson Ávila. Ele é guarda municipal em Sapucaia, supervisor da guarda municipal e treinador comportamental, um camarada que vocês vão adorar conhecer. Tem uma história muito vinculada a Sapucaia do Sul, uma história de vida vinculada a Sapucaia do Sul, uma história vinculada a crescimento pessoal, a ajudar o próximo, a ajudar mais pessoas, e ele vem aqui contar essa grande história que você que está em casa vai gostar, vai se emocionar e pode até modelar para a sua vida. Boa noite, Anderson Ávila. Um prazer recebê-lo, meu amigo de longa data, né? Boa noite, Ferrari. Boa noite, Alemão do Líder, né? Líder do Vale. E boa noite a todos que nos acompanham aqui através desse canal de comunicação. Antes de mais nada, dizer que é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos hoje aqui. E também com esse bate-papo que eu acredito que vai se desenrolar e a gente poder se conhecer um pouquinho mais e aprender uns com os outros, isso é sempre muito, muito importante. Show de bola. É isso aí, é um bate-papo de fato entre nós aqui. E o nome do programa não é por acaso, né? Conexões de Vidas. Nós vamos aqui, se nos conectarmos aqui, nesse momento de troca de informação, de energia, e nos conectarmos com as pessoas que estão em casa nos assistindo, que estão, né? E poderão assistir depois também. Porque o podcast Conexões de Vida, ele fica gravado no YouTube e alguns cortes vão pro Instagram, pro TikTok, e as pessoas podem ter acesso a isso a hora que elas quiserem. Podem ter acesso às informações e estar constantemente contribuindo. E tu, com a tua experiência de vida, na segurança pública e nas questões de comportamento das pessoas, certamente, e não por acaso, vai contribuir muito com o nosso programa. E a característica do programa, para quem já nos acompanha há muito tempo, e tu deve ter assistido alguns programas, Com certeza. É contar a história das pessoas, contar a tua história. E, a partir daí, poder também ensinar as pessoas, ou mostrar como é que se pode ser resiliente, corajoso, como vencer obstáculos, como empreender. E tu tem muita história para contar, eu sei, porque nós nos conhecemos desde 98, Exatamente. quase 25 anos, né? Mais de 25 anos, 26, quase 26 anos, que as nossas vidas se cruzaram pela primeira vez. Onde é que foi? Tu lembra esse momento, não? Lembro, claro que sim. Eu lembro de nós lá no campo do SESI, na pista atlética ali, né? Sim. Onde nós estávamos treinando, nos conhecemos ali, na verdade, treinando. Eu me recordo que naquele momento eu estava treinando pro teste de aptidão física dentro do Exército. Eu tinha acabado de ser promovido aspirante do Exército, né? Oficial temporário. Sim. E você acha que estava treinando para o concurso admissional da Brigada Militar, se não me falha a memória. Eu tava me ralando lá, quase morrendo, correndo naquela pista. Eu tinha que fazer 2.400 metros em 2 minutos, que era o teste TAF da Brigada, para entrar como soldado, e fazer 3 barras. Cara, e eu lembro que tu me deu umas dicas para fazer barra, lembra? Tu chegou... Como fazer, como treinar para barra. Não sei se você lembra. Isso foi verdade. Agora você está falando, está vindo na memória, a gente vai buscando aquelas informações, né? Sim, sim. Mas eu vou dizer assim, desde o início eu me lembro que quando eu te conheci, você me passou uma imagem de uma pessoa um ser humano muito do bem. Sim. E eu lembro que a primeira preocupação que eu tive foi, caramba, ele vai para a área da segurança pública, ele vai estar objetivando entrar para uma instituição que tem uma responsabilidade muito grande, que muitas vezes todos os profissionais de segurança pública são expostos a um lado, muitas vezes, não muito saudável da vida que nós conhecemos, da sociedade. Sim, emocional pega ali, né? Pega bastante. E a primeira sensação que eu tive, caramba, ele não pode se desvirtuar pelo ser humano que a gente enxergava em você. E eu lembro que nós trocávamos essa ideia. E cara, tem pessoas que as almas são meio já se conheciam anteriormente, né? Porque a gente sempre se deu muito bem, né? Foi a troca de olhar, de amizade, amigo mesmo. E a gente teve outros projetos durante esse período e nunca perdemos esse laço de amizade e de compreensão mútua. Eu lembro quando eu fui em Minas Gerais fazer um curso contigo lá, cara, aquilo foi incrível, né? Aquele curso brindou toda a nossa amizade, nossa construção pessoal. E para dizer que passado 26 anos, o Anderson é supervisor da Guarda Municipal, o último nível da carreira, e eu sou tenente da brigada e também o último nível da carreira de praça, que começa como soldado e vai como tenente. Então a gente acendeu aquela conversa lá Foi verdade. inicial, jovens incipientes na vida,
E rendeu frutos e a gente chegou ao último nível das nossas carreiras. E tu tem, então, por ter atingido esse momento e ter o teu protagonismo, Anderson, no meio da evolução, liderança e treinamento comportamental, tem muito para contar. Mas me fala um pouco da tua infância. Quem é o Anderson? Qual é a raiz da familiar? Onde tu nasceu? Onde tu viveu? Como foi a infância do Anderson? Perfeito, vamos lá. Então eu vou tentar abreviar um pouco, porque não vou contar os anos todos que se passaram, né? Mas... a gente tem uma hora e um pouquinho só aqui. Então, bom, na verdade, eu nasci na cidade de Porto Alegre, em 1976. Meus pais moravam na cidade de Viamão. Meu pai, então, policial militar, soldado da Brigada Militar. Teu pai foi policial militar. Policial militar, exato. Na época, ele servia no batalhão de polícia rodoviário, na cidade de Viamão, ali no destacamento. E a minha mãe, ela era cabeleireira, né? Sim. Então, logo no início, eles se mudaram para Canoas. Meu pai sofreu um acidente em 78, 2 anos depois do meu nascimento. E bem no período que ele estava em mudança para a cidade de Canoas, onde nós moramos por uns 3 anos mais ou menos. Então, com 4 para 5 anos, eu vim morar em Sapucaia. Então, teu pai era brigadiano, então. Meu pai é brigadiano. Minha família, Como na verdade... é o nome dos teus pais? Meu pai é Ibrahim e a minha mãe é Lenir. Meu pai faleceu, na verdade, no ano de 2020, sim, né? A minha mãe está com 85 anos hoje junto comigo ali, então... Sim. O berço nosso vem dessa origem, digamos assim, é simples, uma origem simples e humilde, mas com muito amor, com muito carinho. Tanto eu quanto o meu irmão, né? O Idinei Ávila. Sim, grande abraço para o Idinei Ávila também. Sargento da Brigada. Também brigadiano, tá vendo só? Teu pai influenciou você nessa carreira. Então, eu acho que na verdade tem alguma coisa que vem aí na genética, né? Porque de uma forma ou de outra a gente tem vários familiares que hoje estão na segurança pública. Tem uma sobrinha minha, filha do Idinei, que também é brigadiana em Esteio, casada com brigadiano. Então, tem bastante policial militar e profissionais da área da segurança assim na família. Como a família influencia, né? Lá na origem, teu pai é brigadiano, né? Ele trabalhou 30 anos na brigada, se aposentou? Então, na verdade, ele acabou se reformando por um acidente em serviço, exato. Então, ele sofreu 2 acidentes. Um primeiro acidente é numa atividade fora da Brigada Militar, que ele trabalhava como taxista em algumas horas de folga, e se envolveu num acidente de trânsito, que teve consequências bem sérias. Ele teve uma fratura de um fêmur, costela, bacia. Que ano ele entrou na Brigada? Ele entrou em 64. Anos de ferro ali, né? Difíceis, na verdade. Quando ele estava na escola para se formar, estava se formando, foi justamente em março de 1964, quando houve a Revolução Militar ali, que acabou fazendo com que ele ficasse aquartelado por mais de 30 dias. Eita, ficou o pai em 30 dias. Não, na verdade eu não tinha nascido ainda, era em 64, né? Eu vim em 76. Mas a minha mãe, no caso, ficou sem a presença do marido aí nesse período. E essa foi tua infância, então? Então, daí eu vim para Sapucaia. E com essa idade, né, tive a oportunidade de estudar em escolas que eu considero assim, de muita boa qualidade, sendo escolas públicas, mas escolas de muito boas qualidades. Então, como eu estudei na escola Miguel Gustavo, primeira, quarta série, depois vim estudar no Rubem Dario, né? Quem não estudou no Rubem Dario? Rubem Dario. Não, e do Rubem Dario sai sangue bom, né? Então, a gente tem a felicidade de ver colegas que tiveram grandes projeções a nível nacional, né? Em todas as áreas aí. Então, quando a gente se encontra e tem a oportunidade de bater um papo... Agora há pouco a gente falava o nome de um amigo em comum, né? Sim. O Emerson Chagas, então... também. O Rubem Dario fez uma escola muito importante, tradicional de Sapucaia do Sul. Estudei lá também, o Emerson, o Cadinho, né? João Ricardo Borda. Cadinho. Estudou lá e é uma escola realmente berço e formou... sapucaenses raízes, né? Raízes. Exato. Então, quando você me pergunta assim sobre a minha origem da infância, eu posso dizer que os meus pilares, sem dúvida alguma, foram meus pais. Então, pessoas que eu confesso que eu não conheci um outro casal com situação idêntica, onde o carinho, o respeito... Eu comentava com você há pouco, antes de nós iniciarmos a transmissão, eu nunca vi eles discutirem entre eles. Então, não que eles não tivessem as diferenças deles, provavelmente tinham, mas eles tinham cuidado de não discutir na frente dos filhos. Então, e jamais tirar a autoridade de um em relação ao outro para com seus filhos. Sabe que isso é perceptível, né? E a gente bate essa tecla sempre aqui no programa, como é importante a base familiar. E tu tem uma personalidade calmo, tranquilo, ponderado, sereno. Teu irmão também, né? O Ednei também é um cara tranquilo, de bom trato... e voltados para a segurança pública, tudo a ver com como que tu me fala aqui da tua família, né? Os pais, nunca vi os pais brigando, por exemplo, né? Exato. Então isso, e a base familiar eu acho muito importante. A responsabilidade de um pai e de uma mãe é muito importante, e parece que o teu pai e tua mãe muito bem te formaram, né? Eu sou muito grato a eles, com certeza. Se eu tivesse que agradecer alguma coisa especial a Deus hoje, foi ter nascido na família que eu nasci. Como eu comentei agora há pouco, é uma família que vem de uma origem humilde, simples, mas com carinho, com amor muito grande, assim.
Da adolescência, Anderson. Como é que é o adolescente, Anderson? Sabia o que queria da vida, assim, ó, tô com 16 anos, 17, o que é a minha natureza, o que eu tô gostando de fazer? Era segurança pública, Ferrari, apontava pra isso? Tem uma história muito interessante, que até ela vem antes da própria adolescência, ainda na infância. Então, quando nós estávamos ali, naquela fase, uns 9 anos de idade, mais ou menos, no ano de 85. Eu vou comentar sobre isso porque... 85? 85. Eu tinha 9 anos. 9 anos. Viu? A gente é contemporâneo. Então, o que acontece? Lá no ano de 85, um dia, reunindo com alguns colegas de aula, de turma de colégio, assim, alguns meninos e meninas, reunimos lá em casa e nos propusemos a fazer uma visita no bairro, em algumas casas ali, para ouvir das pessoas, dos moradores, algo que eles gostariam de melhoria na sua cidade, na sua rua, no seu bairro ali. E muitas vezes as pessoas falavam, olha, eu gostaria que melhorasse a pavimentação, ou naquela época existiam os orelhões, né? Sim. Então, colocação de instalação de orelhão, ou melhorar a segurança pública. Sim. E nós nos valíamos de formulário que nós fazíamos nos mimeógrafos. O mimeógrafo. O cheiro de álcool, tô só contando a parte antiga agora. Nossa, mãe. Não, tem muita gente em casa que não sabe o que é mimeógrafo. Não tem ideia. Então, aí o que acontece? Nós passávamos com aquele questionário, e depois nós nos reuníamos lá em casa para identificar, olha, quem é que pode resolver essas questões que nos colocaram. Bacana. E aí entra o Iginei aí com um papel bem importante, porque ele era mais velho, ele já tinha uma habilidade maior, datilografava. Olha o tempo que eu estou falando. Olha a época que eu estou falando. Mimeógrafo e datilografia, mais de escrever. De escrever. Então ele fazia os ofícios e eu assinava ali os ofícios encaminhando para aquelas autoridades. Tu que assinava? Eu que assinava. Na verdade, autoridade. Na verdade, eu só representava aquele grupo de amigos ali, né? Sim. Então, nós acabamos fundando, tipo, como se fosse um clubinho, um clube de crianças. Vocês se juntaram ali com 9 anos, algumas crianças, discutiram com a comunidade o que era uma necessidade. Com os moradores locais ali, e isso. Hoje a gente fala digitar, naquela época era datilografia. Datilografaram um texto, tu assinou e levaram essas reivindicações para onde? Então, era para várias autoridades da época. Então, o prefeito era o Guilhermino Proença, quando tinha alguma coisa relacionada à responsabilidade da prefeitura, para o comandante da brigada, na época tenente, hoje já coronel da reserva, né? O coronel Wilson Miranda. Miguel Miranda do Amaral. Um abraço, Zé. Você está nos assistindo aí, coronel Miguel. Lá em 85 ele era tenente, comandava com o pelotão aqui da brigada. E algumas demandas nós mandamos, inclusive, para o diretor-presidente da época da Transurb. Sim. Então, o que me surpreendeu há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás? A minha mãe me apresentou uma pasta com aqueles documentos da época, inclusive com os ofícios de resposta dessas autoridades. Pena tu não trouxe pra gente mostrar. Então, eu posso mandar uma outra hora para vocês se acharem importante. Que legal, assim. Isso. E aí, as autoridades? E aí, o que acontece? Teve um fato bem inusitado, que nós marcamos uma reunião com o prefeito, né? Uma audiência com o prefeito. E eu imagino que essas pessoas que recebiam esse ofício, elas não tinham ideia de quem estava ali, que era uma criança, né? Um menino de 9 anos. Na verdade, eu imagino que eles pudessem pensar que fosse, olha, deve ser um representante de moradores, uma associação de bairro. E, na verdade, não. Eram realmente crianças, literalmente, que estavam ali. E eu fui muito bem recebido ainda pelo Guilhermino, na época, o prefeito da época, né? O senhor Guilhermino, hoje já falecido, né? O próprio tenente, na época, Miranda, também nos recebeu. E nos era dada uma devida atenção diante daquela demanda que nós apresentávamos. Então ali eu acho que talvez iniciou-se ali a demonstrar uma evidência de uma satisfação, uma empolgação, digamos, ainda de criança, né? Sim. Em estar fazendo algo junto com um grupo de amigos e que aquilo pudesse trazer um benefício, de alguma forma ou de outra, para aquelas pessoas que faziam parte da nossa convivência, são nossos vizinhos, nossos, digamos assim, moradores da região ali, né? É um olhar já na adolescência, na infância, para a cidadania, né? Para se preocupar com o que a comunidade precisava. É um olhar que reflete a tua natureza, né? E eu vou dizer assim, foi sempre de uma forma muito ingênua, inocente, porque nós nunca tivemos assim uma influência, por exemplo, de familiares ou algumas pessoas que tivessem um hábito ou uma atividade política. Tanto que nunca tive vínculo assim diretamente, a não ser posterior lá, quando já trabalhando na prefeitura. Essa ideia de protagonismo, né, a gente tem talvez um vício, né? De ligar político. Protagonismo é o cara político, é o cara que é o deputado, o presidente, o prefeito. Né? E às vezes a gente acaba não vendo, e aí o olhar não fica voltado para isso, que o protagonismo acontece em detalhes mais simples, né? É o líder do bairro, né? É a criança, né, que está se juntando com os amigos, refletindo na sociedade, é o adolescente exigindo direitos na escola, né? E às vezes o protagonismo também está aí, presente aí, né? Realmente, eu também vejo da mesma maneira. Assim, às vezes é a iniciativa que você toma, até de uma forma descompromissada,
sem a obrigação, né? E muitas vezes de uma forma espontânea, mesmo que numa atitude, num gesto de criança. Então, isso mais tarde, quando a minha mãe veio me mostrar isso, agora na fase adulta, coisas que eu nem recordava, sendo bem sincero. Sim. Eu disse, caramba, olha como a gente começa a perceber que as coisas que a gente vai fazendo de escolhas ao longo da vida, elas de uma forma ou de outra, elas estão interligadas. Quer seja por um valor que vem de base, vem da formação nossa ali, eu digo sempre do 0 aos 7 anos, quando a gente cria a base de crenças nossas, né? Quando a gente escolhe valores, heróis, referências, né? Quer seja pelas experiências no processo de mudança muito grande que nós temos ali na fase da adolescência. Você me perguntava sobre isso agora, né? Onde você tem novamente a oportunidade de contestar, inclusive, aquelas referências que você traz de base. O adolescente contesta muito, né? Sim, o adolescente é a fase que a gente tem onde ele testa as verdades que ele construiu na formação básica. Sim. Então, eu acho que isso, de uma forma ou de outra, está interligado, assim como, na vida adulta, escolhas que nós vamos fazendo. Muitas vezes, profissões que nós vamos trabalhar. Às vezes conhecemos pessoas que passaram por N atividades aparentemente diferentes. Aparentemente nada a ver uma atividade com a outra. Mas quando você pega a essência das escolhas que a pessoa fez, de uma forma ou de outra, ela está interligada com essa formação básica que vem lá de trás. Na filosofia, a filosofia estoica, que é uma linha que eu divulgo muito e gosto, fala da pessoa viver segundo a sua natureza. Que há uma lógica natural, universal, regida pelo Logos, uma espécie de divindade superior, que coloca tudo no seu lugar. E quando a pessoa vive segundo a sua natureza, ela está agindo de acordo com essa lógica e ela vive bem, vive feliz. Não sei se tem um pouco a ver com isso que tu me explicou, essa essência. Eu acredito que sim. Acredito que, ouvindo você falar, Ferrari, assim, eu vejo uma forma diferente de falar a mesma coisa. Sim. Tipo assim, a estrutura pode ser diferente, mas o princípio é exatamente o mesmo. Sim. Quando você ganha consciência de quem você e isso é uma busca de resposta constante em nossas vidas, né? Até porque nós não estamos numa situação estática, a gente está num processo contínuo de evolução, de desenvolvimento, de crescimento. Então, mas quando você vai ganhando consciência mais ampla sobre esses valores, sobre quem realmente você é, sobre a que grupo ou a que realidade maior você faz parte. Pode ser uma sociedade, pode ser uma família, pode ser um ambiente de trabalho, pode ser o universo como um todo, né? Aí dá para aprofundar bastante. Mas quando você vai ganhando consciência disso, você vai percebendo que realmente você transforma a sua vida de acordo com essa base, essa essência e os recursos, habilidades que você vai desenvolvendo ao longo da jornada. Sim. Cara, vocês viram em casa que o programa hoje é profundo. É profundo, faz pensar, refletir, e essa é a nossa ideia, sempre é essa. Mas antes de continuar, logo vamos entrar no Exército, porque o Anderson serviu o Exército e teve uma fase boa de contar. Eu quero ler aqui, em respeito e admiração a todos os nossos ouvintes que estão aqui ligados conosco. Aqui, vamos começar primeiro aqui, o Júnior. O Júnior, boa noite, aqui Supervisor Júnior, atento e desejando um ótimo programa aos amigos Ferrari e Anderson, pessoas de melhor qualidade. Olha só, um abraço pro Júnior aí então. Hoje estivemos junto à tarde, um evento lá que teve no centro da cidade. Um pessoal muito amigo. Bacana. Luiz Lauro Nunes, buenas, amigo Ferrari, prestigiando os amigos aí. O Luiz Lauro, meu vizinho lá, meu parceiro de muitas noites de cerveja e boas risadas e trocas de abraços e amizades aí. Que legal. Fabrícia Ferrari, olá, boa noite, prestigiando sempre o programa. Olha, um abraço para Fabrícia, Ferrari, que bacana. Tá aqui. Ela fala sobre o meu treinamento lá, e o nosso treinamento no SESI. Foi sofrido o treinamento, mas deu tudo certo. É verdade, eu lembro dela junto com você lá, né? Que bacana. Minha namorada à época, hoje é minha esposa. Faremos agora em novembro 25 anos de casado. Olha que legal. 25 anos de casado, juntando com o namoro aí, quase 30 já. Quase 30, dá uma história. É uma história. Aqui, o Adão da Silva, o Testa, meu amigo, Testa aí. Boa noite, tô passando por Atibaia, em São Paulo, rumo a São Gonçalo. Abraço aí. Mandou um abraço pra ti, Anderson, né? E te mandou desejando um bom programa aqui. E também o Neiron Marques. Salve, Anderson, sempre bem fardado, dedicado, orgulhoso pela profissão. Perfeito. Tanto o Adão Testa aí, um grande abraço então, Adão. Boas lembranças aí da época da Secretaria de Esportes, né? Que teve conosco. Sim. E assim como o Neiron também. Neiron, um grande abraço aí. Ontem nós nos vimos também no centro, um grande evento que teve no município e na cidade. Então a gente pôde acompanhar aí junto com o amigo. Show. Então você que está ouvindo aí, faça como
nossos amigos aqui, entre em contato, mande mensagem e dê sua opinião aí, e até faça perguntas, né? Se quiser fazer perguntas sobre o tema que estamos tratando aqui, que vamos entrar, fique à vontade, que o Anderson certamente responderá essas questões. Mas, cara, tu é uma pessoa que talvez não saiba a dimensão que tu tem em Sapucaia do Sul, e talvez saiba também, né? Porque tá aí há tanto tempo trabalhando. Eu mandei hoje de tarde para minha lista de contato, lista de transmissão, tem 259 pessoas ali, mandei ali o link do programa, a tua imagem ali, é hoje às 21 horas, não perde. Muitas pessoas responderam, cara, não vou perder, o Anderson é top, esse cara é muito bom, que baita, deve ser um baita programa. Para ver como o pessoal gosta de ti. A tua imagem, uma imagem que passa credibilidade, confiança, a tua construção em Sapucaia do Sul, né? Desde do início da tua carreira, tanto na Guarda Municipal como treinador, mentor, cara, tem demonstrado a tua retidão, né, de caráter e a tua retidão no que tu faz. Então voltamos agora aqui falando da tua fase no Exército. Como é que foi essa fase aí? Olha, então, acontece que desde muito cedo, talvez por influência dentro da própria família, né? Eu sempre me identifiquei muito com a atividade de segurança, atividade Sim. de proteção, de cuidado. E talvez gostava da farda? Gostava, exatamente. Então, talvez até pelo estímulo do pai, do meu avô também. Tem um bisavô meu que foi militar do Exército, também tem toda uma história de família Sim. aí. Então, o que acaba acontecendo? Desde muito cedo eu tinha vontade e interesse em seguir carreira militar, por exemplo, nas escolas militares. Então, eu cheguei a fazer 2 anos de curso preparatório, Sim. na época lá, tinha uns 13 anos de idade. Ocorre que durante o governo Collor, que era o momento, foram suspensos os concursos admissionais para o serviço público, sim, de maneira geral, sim. por 2 anos. Isso para quem é concurseiro, para quem está se matando estudando para algum tipo de área e recebe a informação que ou porque o governo mudou a ideia, ou por falta de verba, ou por falta de interesse, não vai ter o concurso, é triste. É um desafio grande lidar com aquela situação, né? E aí o que acabou acontecendo? Num primeiro momento realmente vem isso, uma frustração. Logo em seguida eu pensei, não, pera um pouquinho, mas o que eu estudei, o que eu me dediquei aqui, não vai ser perdido, isso é um conhecimento que a gente leva para a vida, né? Sim. Então, o ano seguinte me dediquei novamente a estudar e ocorreu a mesma situação no mesmo governo Collor aqueles 2 anos. Nada frustração. Bom, passado esse momento, esse instante, veio o período do serviço militar obrigatório. Uhum. E aí eu fiquei sabendo que, através de um amigo, que além dos cursos de escola de formação de carreira, existia também a carreira de oficiais temporário, que são formados nos NPORs e CPORs, né? Sim, sim. E sabendo disso, eu busquei saber, olha, o que precisava para isso acontecer. Falaram, que negócio eu preciso fazer para entrar nisso aí? Para estar lá, exatamente. O que eu preciso matar, né? Então, o que eu tenho que matar dentro de mim para eu melhorar para estar lá? E aí, o que eu fiquei sabendo? Olha, é dado prioridade para quem já está cursando a faculdade. Uhum. Então, tem uma prova de seleção e você sendo selecionado, você vai poder passar por 1 ano. Em vez de servir aquele ano como recruta e soldado, você vai passar aquele ano como aluno do curso de formação de oficiais temporários. Sim. Podendo vir a ficar na época, conforme a legislação da época, até 4 anos, Sim. como oficial subalterno, como tenente. Sim. E eu imaginei, olha, é o tempo suficiente daqui a um pouco para concluir meus estudos. E foi o que eu acabei fazendo. Acabei fazendo vestibular na Unicinos para isso. Sim. Com esse objetivo maior, até por sinal. Até para explicar como é que é o vestibular da Unicinos para isso. Não, na verdade, um critério para você, prioridade era dado para você participar e ser selecionado para o curso de formação de oficiais temporários, era estar cursando a universidade, sim, independente do curso. Entendi. Então eu prestei um vestibular para a área de administração, dentro da Unicinos. Não era um requisito, mas era digamos assim, como se contasse uma pontuação naquele período da seleção. A ideia, quem eu tenho que matar para fazer isso? Exatamente. É isso que eu tenho que fazer? Então vou por aqui. Aí acabou acontecendo que dentro do processo de seleção eu acabei sendo selecionado e tive a felicidade de servir o Exército Brasileiro aqui no 19, em São Leopoldo, né, no ano de 95, tendo concluído o curso de formação do NPOR, o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. É um curso que não é fácil, né, Anderson? Tem seus desafios, né? Sim. Como toda a formação na área militar, ela tem seus desafios, mas que com certeza tem muito mais louros, digamos assim, mais benefícios por um momento de um profundo aprendizado, assim. Para contextualizar, tu tinha nessa época 18, 19 anos? 18 anos, para 18 para 19 anos. Sim. Isso. E temos até hoje o nosso grupo de WhatsApp ali dos colegas ali do NPOR, né? O turno de 95. Um abraço para todos os colegas aí que porventura possa estar nos acompanhando, nos assistindo. Cara, que legal isso aí, esse período de muito aprendizado também. Veja, adolescente ali com a vontade, um desejo, né? Gostando da farda, gostando da área de segurança
e consegue passar num concurso que é bem concorrido, né? Tem seu nível de desafio naquele momento, né? Então nós tínhamos, na época, eram 40 vagas, 40 alunos iniciaram o curso, e pudemos nos formar juntos, né? No final do ano. E tem uma história bem interessante, porque aí vem, talvez, alinhar para o que você me questionava antes sobre a história depois da Guarda Municipal, né? Sim. Que ao concluir o curso, na época, nós saímos do Exército, dávamos baixo e ficávamos 6 meses na vida civil, para retornarmos para executarmos o estágio como aspirantes, né? Sim. Um estágio de 30 dias, chamava-se EI, estágio de instrução. E posterior, havendo disponibilidade de vagas, poder frequentar o segundo estágio, que era o chamado EPOT, Estágio de Preparação para Oficiais Temporários. Então, o que ocorre? Nesses 6 meses que nós ficamos na vida civil, eu acabei tendo a oportunidade de entrar no município aqui de Sapucaia, na prefeitura, junto à diretoria de transportes ali, né? Num cargo público, inicialmente como um contrato de emergência. Sim. E eu fiquei sabendo, isso foi no mês de fevereiro de 96, eu fiquei sabendo que todos que estavam no contrato de emergência seriam demitidos, porque haveria concurso público para aquele cargo. E eu digo, não, pera um pouquinho, mas esses 6 meses eu não posso ficar parado. Então, até eu voltar para o Exército, eu tenho que ter uma atividade. Aí o que eu fiz? Conversei com o meu irmão na época, ele tinha me incentivado, né? E acabamos prestando concurso para aquele cargo. Era o cargo de motorista da prefeitura na época. Então, e acabamos tendo a felicidade de passar naquele concurso. Bom, mas eu, na minha cabeça, olha, 6 meses, porque em 6 meses eu volto para o Exército, eu estou me dedicando bastante, eu acredito que eu tenho a oportunidade. A meta era voltar para o Exército. Voltar para o Exército. 6 meses era para não ficar desempregado. Exatamente. Então, e durante 4 anos, como oficial temporário no Exército, eu poder ter o tempo para concluir meu curso universitário. Bom, o que ocorre? Eu volto. No curso de formação, eu fui mais ou menos meio de turma, fiquei em 17º colocado, numa turma de 40. Aí no estágio de instrução, que foi a parte prática, eu tive a felicidade de ficar muito bem colocado, fui o 01 do estágio, fiquei bem colocado. Então eu estava com aquela expectativa de ter uma vaga garantida. Ocorre que justamente naquele ano houve uma mudança na legislação, no ano de 96, onde aumentou o tempo do oficial temporário, de 4 para 6 anos. Num primeiro momento, houve uma alegria. Caramba, a gente vai poder ficar 6 anos. E logo chegou a notícia. Não, o pessoal que tem 4 anos vai poder ficar mais 2. E as nossas vagas que abririam naquele ano acabaram não abrindo. Teve 3 colegas meus que ainda puderam permanecer um tempo, mas que na sequência essas vagas foram sendo fechadas. 3 colegas que eu mando um abraço aí, o Everson, né? O Everson que hoje está na Polícia Federal. Eu tenho o Luiz Cláudio, que também hoje está muito bem, um engenheiro, trabalha junto, se eu não me falha a memória, me perdoe se eu estiver equivocado, trabalha hoje no DENIT. O Luiz Choles também, que hoje aqui, natural de 2 irmãos, está com a sua vida também bem estruturada. Os 3 colegas puderam permanecer um tempo ainda no Exército. E logo essas vagas também acabaram foram se fechando, né? E tivemos que dar espaço. Mas esse caso, parece que a vida vai mostrando o caminho que ela quer que tu percorra, né? Então, como a ideia do convite hoje foi passar um pouquinho dessa história, né? O que acabou acontecendo? Quando a minha vaga eu não consigo obter a vaga para permanecer no Exército, e eu estava concursado no município, eu acabo retornando para o município, para a prefeitura. Não pedi exoneração. Até porque aquele estágio de instrução, ele era um período de serviço militar obrigatório. Então a gente tinha garantido a vaga no serviço público. Fica suspenso o vínculo e depois retorna. Exato. Aí o que acabou acontecendo? Como esse período eu fiquei lotado ali um serviço que fazia rondas nos próprios do município, eu acabei conhecendo todos os próprios do município, os servidores que lá trabalhavam, e trabalhavam em específico na parte de proteção do patrimônio. Naquela época. Olha só. Isso, nós não tínhamos a Guarda Municipal ainda, mas nós tínhamos um cargo de profissionais que faziam esse trabalho de cuidado do patrimônio público, de controle de portaria das escolas, e eu fiquei responsável naquele período por ter uma missão, digamos assim, de recolher a efetividade, o ponto desse pessoal. E aí veio uma curiosidade, fiquei imaginando, talvez pela formação que a gente tinha acabado de passar dentro do Exército, imagina. E se nós pudéssemos qualificar, se nós pudéssemos, daqui um pouco, trazer uma oportunidade de profissionalizar o trabalho de uma forma ainda mais efetiva desse pessoal. 96 para 97, tem eleição em Sapucaia. E aí o governo que eu tinha entrado, como concursado, sem vínculo político, era o governo ainda do já falecido, o Dr. Barbosa. Sim, que foi saudoso Dr. Barbosa. Ícone de Sapucaia, né? Exatamente. Na eleição daquele ano, acaba que ele não existia ainda a reeleição, ele teria um candidato à sucessão dele que não se elege e acaba se elegendo nosso saudoso Valmir Martins.
prefeito aqui da cidade. É já ícone de Sapucaia. Exatamente. E junto com ele vem para a Secretaria de Obras, assume a Secretaria de Obras, o Gilberto Alves. Sim. Então, uma pessoa muito benquista na nossa cidade também, Sim, né? Gilberto Alves, Gilberto Alves, mandar um abraço pro Gilberto também. Meu amigão. E a gente vai vendo o nome das pessoas históricas, né? E o que acontece? Nos dão uma oportunidade, tanto eu quanto o meu irmão que trabalhava comigo naquela época, junto no município, para que a gente pudesse ficar responsável por aquele efetivo, aquele pessoal, aquele efetivo que desempenhava aquele trabalho no turno do dia. Pessoas com grande dedicação, comprometimento e que se permitiram, em algum momento, receber uma instrução, uma orientação, uma qualificação. Na sequência disso, Ferrari, o que acontece? Nós conhecemos, no ano de 97, estamos falando lá desse ano, no início de 97, nós conhecemos a Guarda Municipal de Novo Hamburgo. Mas agora vai dar um tempo nessa história, porque é o terceiro bloco nosso aqui, na verdade o segundo bloco, que a gente vai falar um pouquinho sobre a Guarda Municipal e o teu papel nessa criação da Guarda. Perfeito. Mas antes quero mandar um abraço aqui, não podemos deixar nossos ouvintes aí, nossos amigos aí, sem destacá-los aqui. O Adão Coragem, ele entra aqui, fala de mim, o Adão. O Testa, ele é ansioso? Testa, um grande abraço, cara. Vou ter que trazer aqui também para conversar comigo aqui, contar a tua história, que é bem bonita aí. O Testa que passa mandando mensagem para nós de todos os lugares do Brasil, né? Sim. Seguido eu recebo. Testa, um grande abraço aí, as imagens e as notícias que você passa aí por esse Brasil afora nas suas viagens, para nós é de um grande aprendizado. Muito legal, né? É um baita do gremistão aí, então estamos tristes hoje, né? Porque o Grêmio perdeu ontem, mas a vida que segue, né, Testa? Bom trabalho aí por onde você estiver. E o Jaider Arese, meu grande amigo Peruca, meu parceirão, meu irmão. Buenas gurizada medonha. Me brinda com um pastel. Cara, será um prazer um dia fazer um pastel do Ferrari para te degustar. Porque todo mundo sabe que eu vendia pastel em Sapucaia, né? Sim. E o meu amigo Peruca conhece bem a minha história. Inclusive será lançado agora em setembro, com autógrafo na Feira do Livro já garantida, o livro Mestre Pasteleiro, que conta um pouco dessa história aí que o Peruca lembrou, o Jader Arese, da minha vida vendendo pastel com meus pais em Sapucaia do Sul. Então um grande abraço, a audiência tá muito boa, tá participativa, e o Adão, eu agradeço aí, diz que tô aqui, diz ele, tô aqui, tá ligado. Que maravilha, um abraço, Adão. Mas Anderson, vamos agora entrar nesse próximo ponto da nossa entrevista, que é em relação à Guarda Municipal, né? Como é que foi essa criação, essa ideia de criar a Guarda Municipal, onde em quase nenhum lugar tinha na época, ou em poucos lugares, né? Como é que foi isso? Na verdade, as guardas municipais ela tem um histórico bastante antigo. Na verdade, ela remonta à vinda da família real para o Brasil. Então, a primeira guarda municipal que existiu no país foi lá para o Dom Pedro II, na época de Dom Pedro I, quando se criou a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. E houve muitas passagens, muitas transformações. Muitas das polícias militares no país são oriundas das antigas guardas municipais, que substituíram os famosos quadrilheiros, que aqui não vai se falar no lado do crime, era o contrário, eram pessoas da sociedade que eram trazidas lá nos primórdios do Brasil Colônia para fazer a proteção daqueles pequenos povoados que estavam se instalando, né? E alguns lugares chamavam de, acho que era peão de mato, uma coisa assim, né? Exato, eles tinham, na verdade, eram pessoas que eram escolhidas dentro da... Não estamos falando aqui dos guardas municipais, estamos falando desses... Então, aparentes aqui. Aparentes, Então, as primeiras proteções da comunidade dentro da colônia, aqui do Brasil, era feito dessa forma. Eram pessoas da própria cidade, da próprios povoados, que eram escolhidos pelo gestor local para que desempenhassem esse trabalho, a segurança. Bom, na verdade, a gente sabe que, com o passar dos anos, as guardas municipais elas tiveram vários momentos de criação e também de extinção. Assim como aconteceu com a Guarda Civil estadual dos estados, aqui no Rio Grande do Sul nós também tivemos, que acabou em algum momento, lá na década de 60, sendo extintas e seus servidores incorporados ou na Brigada Militar ou na Polícia Civil. Essa parte, inclusive, é um capítulo do meu mestrado, essa história. É mesmo? Olha, que bacana. Cívicas, e essa integração com a Brigada Militar. É bem interessante isso. Mesmo. Isso. Aí ocorre que, posterior à Constituição de 88, algumas guardas municipais que haviam sido extintas foram sendo recriadas ou voltando a ter um papel de maior relevância dentro das cidades, né? Isso na década de 80. Nós tivemos aí, talvez um grande diferencial foi a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que foi no ano de 86, que foi criada, se não me falha a memória, por Jânio Quadros, quando ele foi prefeito lá de São Paulo. E eu peço desculpas que eu estou puxando da memória, realmente pode ter algum equívoco, mas se eu não me engano foi ele. O que acontece aqui em Sapucaia? Comentava que em 97, então, no início, nós buscando qualificar esses profissionais que já trabalhavam e atuavam no nosso município,
nós conhecemos a Guarda Municipal de Novo Hamburgo, que havia sido criado em 93. Existia há 4 anos. 4 anos. E aí fez com que nós pudéssemos propor também aqui para os gestores da época a criação da Guarda Municipal em Sapucaia do Sul. Num primeiro momento nós fomos bem recebidos com a ideia, né? Sim. E só nos foi dito o seguinte, olha, uma criação de uma guarda aqui nesse momento teria um custo, teria um ônus, e nós não teríamos recurso financeiro para poder sustentar isso. Eu lembro que quando nós recebemos esse argumento, eu falo, nossa, que era eu e o meu irmão, o Idnei, né? Nós estávamos juntos ali. Eu lembro que eu contra-argumentei dizendo o seguinte, olha, lá em Novo Hamburgo, a Guarda Municipal foi feito um convênio do município com o Estado. Até então, só quem fiscalizava o trânsito era a Brigada Militar. Sim. E a Guarda Municipal lá em Novo Hamburgo, eles atuam no trânsito e parte dos recursos que não são desejados, mas acabam vindo por consequência do cometimento de infrações e das autuações, acabam servindo para sustentar a estrutura da Guarda. Como resposta, o que a gente ouviu foi, olha, isso não vai prosperar porque não é a proposta do governo, Sim. A ideia é trabalhar em cima de fiscalização e arrecadação de multas. Então, isso, na verdade, não é uma ideia que talvez, nesse momento, seja viável. Mas como isso é do ser humano, né? Uhum. Resistência à mudança. É difícil achar alguém que, bom, vamos fazer, parece bom, vamos tentar. Não, no princípio não é bom. Isso. Não vai dar certo, né? É o medo, né? O receio do desconhecido, do novo, né? É. E aí o que acontece? Eu lembro que eu comentei assim, olha, mas quer nós queiramos ou não, tem uma lei tramitando no Congresso que, quando aprovada, vai trazer para os municípios a responsabilidade pela fiscalização do trânsito. Sim. E eu lembro que logo no início a resposta que a gente viu, não, essa lei talvez vai tramitar uns 30 anos e não vai ser aprovada. Ocorre que no final de 97, em setembro, lá 23 de setembro, é aprovado o novo Código de Trânsito brasileiro. E esse Código de Trânsito brasileiro mudou muita coisa. Muita coisa. Ele municipalizou, ele trouxe uma responsabilidade em relação ao trânsito muito grande para a cidade. Usou a mão também nos infratores, nos crimes de trânsito. Isso. Foi bem... Então aquela proposta que havia sido feita inicialmente, ela foi lembrada no final de 97 início de 98, pois o município foi constituir uma comissão especial de trânsito para criar o órgão fiscalizador de trânsito no município. E aí, tanto eu quanto o meu irmão, nós fomos convidados para... Chama o Anderson. Participarmos junto com alguns Chama amigos. Chama o Anderson do Idnei para resolver esse negócio aqui. Isso. Nós temos que ter isso. Porque vem dinheiro também para o município. Né? Vem recursos também para o município, com certeza. E o que ocorre? A nossa principal preocupação é que a Guarda não fosse apenas um órgão de fiscalização de trânsito, como outros municípios nós vimos, mas que a Guarda Municipal também fosse um órgão que pudesse trabalhar na segurança da comunidade, Sim. Na segurança tanto dos próprios públicos, quanto aquilo que a gente hoje é um grande, até jargão que nós falamos, o maior patrimônio que o município tem, que é do cidadão. Sim. Então, foi contratada uma empresa de consultoria, JCarã na época, e nós tivemos oportunidade e a felicidade de fazer parte dessa comissão, junto com outras pessoas, outros protagonistas. O Major Valdemiro Angonese. Então, nossa! São Angonese presidiu vai fazer 80 anos o mês que vem. Olha só. E está convidado para vir para cá para contar essa história também. Perfeito. Ele presidiu a comissão junto conosco, ele era servidor público do município na época. Nós tivemos ali o doutor Alexandre Romani, também foi grande amigo. Era um procurador do município na época, então ele exerceu a função de coordenador jurídico, né? Nós tivemos ali o policial rodoviário federal aposentado, o Renato Rodrigues. Sim. Então, o Renatão, né? Todos conhecem, são grandes amigos que nós construímos aí dentro dessa jornada. E para sintetizar, eu diria que fruto desse trabalho acabou nascendo a Guarda Municipal de Trânsito em Sapucaia. Sim. Era uma diretoria vinculada à Secretaria de Segurança. Bom, assim ela funcionou de 98 até 2003. Nesse período nós tivemos o concurso... 5 anos. 5 anos. Nós tivemos o concurso dos primeiros guardas municipais de trânsito, dos quais eu tive a oportunidade de prestar esse concurso e também fazer parte desse quadro naquela época. Sim. Lá em 99 foi o concurso, se eu não me engano. E aí houve uma mutação do cargo que eu ocupava para um outro cargo. Uma transmutação de carreira. De carreira, assim. Ocorre que numa reunião que eu participei num seminário em São Paulo, de guardas municipais, eu sentado numa mesa com um delegado da Polícia Federal, ele comentou comigo algo do tipo, olha, eu não acredito que as guardas municipais vão prosperar no Brasil. E eu fiquei curioso por entender qual que motivava ele falar isso. E ele disse assim, por um motivo muito simples. Ele olhou, na época eu ocupava o cargo de supervisor da guarda, que era um FG. Ele viu umas insígnias no meu ombro e perguntou do que era. Eu expliquei para ele, ele disse, tá, mas é uma FG que você recebe? Eu digo, é. Ele, então, isso o prefeito muda, dependendo do gestor que entrar, a hora que ele quiser, e não há continuidade no trabalho desenvolvido e no recurso investido na formação de vocês. E eu pensei, caramba, ele pode ter razão. Sim. Faz sentido. Mas é um ponto de mudança, ele aponta, necessidade. Exato, né? uma necessidade. Então, o que nós temos que fazer, então, eu pensei? Então, vamos nos inspirar nas demais instituições. Sim. E o que nós enxergamos como, talvez, saída seria a criação de uma estrutura, de uma instituição que tivesse uma carreira
com progressão dessa carreira e qualificação dos seus servidores. E aí que nasce a extinta Guarda Municipal de Trânsito, a diretoria. Sim. Nós construímos um projeto juntos com essa equipe, onde nasce não somente a Guarda Municipal, mas nasce a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Sim, que é mais ampla e abarca tudo daí. E vinculada a ela, aí não somente uma diretoria, mas uma corporação da Guarda Municipal de Sapucaí do Sul, instituição uniformizada e armada. Sim. E dentro dela a carreira de Guarda Municipal. E aí acaba acontecendo que hoje nós temos aqui na cidade, e também inspirada na nossa instituição aqui, como nós um dia nos inspiramos em Novo Hamburgo, outras tantas guardas que se formaram aqui Sim. na região metropolitana e Vale dos Sinos, né? Mas é bacana essa história, né? Porque eu respeito muito as histórias das pessoas, eu respeito muito o indivíduo que faz, que é protagonista, que arrepiou, às vezes da resistência ele segue o seu caminho e estabelece seus objetivos. E especialmente quando é pro bem comum, né? E resgatar isso, contar isso aqui, colocar algumas coisas nos seus lugares é muito importante. O que mais me revolta é a falta de consideração com a história das pessoas, do que elas fazem, do que elas constroem, né? Com a indiferença, com a falta de respeito, né? E a história da Guarda Municipal de Sapucaí, eu já sabia, mas se vincula muito à tua vontade de querer fazer, de instigar as pessoas a agir, mostrar que é possível. E em todas as áreas das nossas vidas, Anderson, das pessoas, tem que querer fazer, tem que resistir aos desafios, superar os obstáculos, né? Porque é pro bem comum, que é pro bem de todos. E tu me parece, sem dúvida nenhuma, um grande exemplo disso, com a Guarda Municipal. Apesar de naquele momento não querer, tu insistiu, tu foi lá, tu sabia a lei, tu estudou. Um bom exemplo. E é importante citar, Ferrari, que para isso tudo acontecer, houve a compreensão das autoridades da época. Então eu citei no início o nome do Gilberto Alves, uma pessoa que defendeu e nos apoiou muito dentro desse Sim. trabalho. Então as gestões que se sucederam de lá para cá, de uma forma ou de outra, acabaram contribuindo muito para isso. Hoje nós temos profissionais trabalhando nos quadros da Guarda Municipal aqui de Sapucaí e também nas demais guardas no Brasil afora, de altíssimo nível de qualificação Sim, profissional. Isso é importante. Então, um cuidado que se teve muito desde o início foi na capacitação desses profissionais. Então, hoje, para você ter um crescimento dentro da carreira da guarda, é exigido não só a formação continuada nas atividades que já são desenvolvidas dentro daquele cargo, daquela graduação, ou daquele posto, mas também para que haja progressão na carreira, nas promoções, também exige essa qualificação. Sim. Então eu posso dizer hoje, com a alegria que eu sinto de trabalhar com os meus colegas dentro da Guarda Municipal, pelos nível de profissionalismo que eles têm, pelo carinho, não só o profissionalismo técnico, mas o comprometimento humano que se tem para com o cidadão, com as pessoas de nossa cidade. E isso a gente enxerga acontecendo nas cidades vizinhas, da região e do nosso Brasil afora. Hoje eu tenho a oportunidade de viajar muito pelo Brasil, não só pela questão da guarda, hoje nem tanto pela guarda, mas pelo outro trabalho que a gente desenvolve na área de desenvolvimento comportamental, né? Então eu posso dizer o seguinte, que os nossos profissionais aqui de Sapucaí do Sul são exemplos, são referência, desde o guarda municipal mais moderno que nós temos até o mais antigo, de comprometimento com a sociedade sapucaense. Sim. Comprometimento com a segurança, mas não somente isso, com bem-estar, com a atenção, com o resultado que essas pessoas buscam quando procuram pela instituição. E o segundo ponto importante, talvez para finalizar essa parte da guarda, é dizer a importância da integração com os demais órgãos de segurança. Ninguém promove algo sozinho como ser humano, também ninguém promove algo sozinho como instituição. Então, as demais instituições de segurança pública da nossa cidade aqui, a Brigada Militar, Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, temos a BR que corta aqui, são nossos parceiros. A Polícia Federal, tivemos várias ocorrências aqui que já foram encaminhadas por serem de competência federal para dentro de uma delegacia da Polícia Federal. Então, essa integração ela é extremamente importante. O nosso guarda municipal hoje, lá na atividade fim, ele ombreia lado a lado com os demais profissionais da segurança, independente da cor de farda. E isso nos traz uma alegria muito grande. Esse bom relacionamento, essa integração, que quem mais se beneficia é a sociedade. A pessoa, o ser humano, o cidadão, quando ele precisa de um apoio, ele não quer saber a cor da farda. Ele quer o apoio na hora da necessidade. E isso hoje nós temos essa integração. Além desses órgãos que eu falei, Defesa Civil, profissionais que têm um comprometimento, a gente viu agora nesse período de cheias, de enchente, se doando 14, 16, virando noite muitas vezes para estar atendendo a sociedade. Nossos amigos da área da saúde,
Então, o pessoal da SAMU, o pessoal do hospital, da Secretaria de Saúde, eu estou aqui não é fazendo apenas uma propaganda, eu estou apenas fazendo um reconhecimento a essas pessoas que fazem a diferença. Quando nós vimos algo de errado, nós cobramos. Mas quando nós vimos algo, uma dedicação, um comprometimento desses profissionais, é importante a gente poder reconhecer. É isso, né? Então, só um parênteses. Não, importante esse aproveitei relato, né? E a Guarda Municipal tem ocupado um espaço importante, tem crescido muito e me parece que cada vez vai ter mais reconhecimento, tanto na forma legislativa, a parte legal, né, que tanto se busca muitas coisas aí, quanto o reconhecimento da sociedade, a importância da Guarda Municipal na segurança pública. E para encerrar esse bloco aqui, temos mais manifestações aqui. O Júnior lembra que eles, naquela época, éramos da Secretaria de Obras lá no início. Exatamente, isso mesmo. Lá na vinculados à Secretaria de Obras. Quando era Guarda Municipal de Trânsito, não existia Secretaria de Segurança, então ela era vinculada à Secretaria de Obras. Era a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a SMDU. E a Fabrícia aqui, muito boa aula de História e Conhecimentos Gerais. Olha só! O podcast hoje está flertando com História, com Filosofia, com Segurança Pública, e o Adão coloca aqui: meu amigo seu Ari do bairro Primor trabalhou nessa antiga Guarda Civil. E ele acrescenta: me lembro de 2 viaturas da Guarda Municipal de Sapucaia, uma Paraty e uma moto CBX da Honda. As cores eram azul e verde. Era isso mesmo, exatamente. A Paraty era 9213, se não me falha a memória, e 3082 era a viatura motocicleta que nós tínhamos. É isso aí, encerramos agora o segundo bloco, entraremos no terceiro bloco do podcast Conexões de Vida. Você que está assistindo aí, que está atento, continue compartilhando suas impressões, né, suas informações, as suas manifestações aqui pelo YouTube e pelo Facebook também, se estiver ali. Não estou monitorando o Facebook, mas o Alemão, meu diretor aqui, vai me passar as informações. Anderson, protagonismo. Tu trabalha hoje, né, iniciando um outro ponto aqui nosso, né, como treinador comportamental. O que é isso e como isso começou na tua vida? Bom, eu acho que dá quase para fazer um novo podcast dessa área. Viramos a mesa aqui. Viramos a mesa. Mas eu diria que isso começou lá em 2010, quando saiu uma cedência minha de Sapucaia para uma cidade vizinha chamada Esteio. Falo isso para quem não é da região aqui, né? Mas quem é da região conhece com certeza. Aonde eu, buscando conversar com um padre meu, explicando para ele que eu estava tendo uma oportunidade, um desafio novo, onde estava tendo uma cedência minha para uma outra cidade, e que, embora eu fosse dar continuidade na mesma área de atuação, também ficasse dentro da Secretaria de Segurança, nós íamos trabalhar na busca de realizar um curso de capacitação para as guardas municipais do Estado, onde nós iríamos atender mais de 1.500 guardas aqui no Estado. Eu sabia dos desafios que nós teríamos ali. E esse compadre meu sempre foi para mim uma referência em termos de resultado. E eu tenho uma máxima comigo, que eu digo assim, resultado é fato, e contra fatos não existem argumentos. Fato é fato. Se você tem resultado naquilo que você faz, significa que você tem algo a ensinar e que pessoas podem aprender com você. Então, diante disso, eu conversando com ele, perguntei se ele tinha algo que ele me indicaria para eu poder melhorar algumas habilidades, principalmente na parte desenvolvimento pessoal, né? A parte técnica, eu costumo dizer que é a área mais fácil de você buscar conhecimento. Ainda mais nos dias de hoje. Você vai na internet, qualquer assunto você encontra a resposta ali. Agora, a habilidade pessoal para você lidar com as situações, você lidar com os desafios, você lidar com as pessoas que estão à sua volta e com a pessoa que você é, com suas facilidades e também, muitas vezes, pontos a serem melhorados, né? Para mim era um desafio, e eu, buscando esse compadre, ele me indicou um treinamento. Olha, Anderson, por coincidência, eu participei de só citar o nome do compadre aqui, o Emerson, né? O Emerson Malheiros. Então, um abraço para ele aí. Ele me citou de um treinamento que ele havia participado de um final de semana, um treinamento de desenvolvimento pessoal. E que seria um treinamento bastante prático e que talvez eu encontrasse aquilo que eu estava buscando e talvez me surpreendesse com algo a mais que ali eu encontraria. A tua ideia, então, com esse treinamento, era para agregar em ti uma habilidade de poder colaborar com a formação e capacitação de 1.500 guardas municipais no Estado, é isso? Exato. Na verdade, não só na formação desses guardas, mas também para os desafios que eu iria naturalmente me deparar por estar num outro ambiente, ou novas pessoas. Então, poder ampliar minha capacidade de relacionamento, tanto interpessoal, com quem estava à minha volta, também intrapessoal, comigo mesmo. E aí te indicaram esse treinamento. E aí me indicaram esse treinamento. Aí eu fui para lá, um final de semana, e saí de lá no domingo realmente muito surpreso.
com o resultado que eu havia encontrado ali. Só que ao mesmo tempo que eu saí surpreso, eu também saí muito curioso, porque eu não entendia como aquilo era possível. Como que um final de semana, um tempo que eu considerava relativamente curto, pudesse tirar um resultado tão efetivo. Tu saiu de lá com dúvidas, questionamentos ou certezas? Dúvidas e questionamentos. E eu acho que esse foi o maior ganho. Porque se eu tivesse saído com certezas absolutas, talvez eu ia ficar limitado àquela convicção. Exatamente. E essas dúvidas foi que me proporcionaram a oportunidade de eu buscar ampliar aquela experiência. Então, eu me lembro que na época eu fui fazer um curso de formação numa área que eu me identifico muito hoje, nós trabalhamos muito com isso, que é uma área chamada Programação Neurolinguística. Bastante conhecida. Programação Neurolinguística. PNL é mais comum de se ouvir falar. É a abreviação, exatamente, a PNL. E esse curso de formação só existia na época, naquele momento ali, de nosso conhecimento, lá no sul de Minas. E então eu tive a oportunidade de ir para lá fazer esse curso. Era um curso, no primeiro momento, de uma semana, de imersão. E lá, saindo desse curso, eu consegui ter uma dimensão maior de como era construído aquele treinamento. Sim. Não só o treinamento em si, mas a forma como as pessoas se comunicavam, a maneira como as pessoas acabavam desenvolvendo uma habilidade de interação umas com as outras, de relacionamento propriamente dito. Sim. E isso foi, tipo assim, um descortinar, digamos assim, de uma percepção que até então eu não tinha. Que até então é como se tivesse algo aqui dentro me dizendo que existia muita coisa para aprender, mas que eu ainda precisava conhecer algumas ferramentas, caminhos que me possibilitassem isso. A gente sabe que as pessoas, em geral, que chegam a essa conclusão de como eu não sabia disso, como eu não vi isso, como eu não entendia isso, ou elas passam um momento da vida de dificuldade extrema, de superação, né? Ou recebem algo inesperado assim na sua vida, que precisam tomar uma atitude e tomam uma atitude errada, e com essa opção errada elas entendem que não conheciam o processo, e aí por isso entendem, ou submetem a um treinamento e aprendem com outros isso. Exatamente. Sem precisar submeter nem sofrer. Eu costumo dizer, a gente não precisa botar o dedo na tomada para descobrir que ela dá choque. A gente pode aprender muito com as experiências de quem está à nossa volta, né? E aí, fruto dessa experiência que eu tive lá, então, os resultados que eu passei a ter se ampliaram bastante em várias áreas da minha vida, assim, tanto pessoal, profissional, na parte social, né? E isso me motivou ainda mais a ideia, o propósito de compartilhar isso com o maior número de pessoas. E eu tive a oportunidade de vir a trabalhar, então, numa empresa, aquela que eu havia participado de um primeiro treinamento. Sim. Né? Então, nessa empresa, fiz grandes amizades. Inclusive, quero mandar um abraço hoje à pessoa responsável por essa empresa, o Alexandre Cury, um grande amigo, um grande mestre, um grande professor, onde eu tive a oportunidade de, vivenciando esse primeiro treinamento. Mais tarde, via participar dessa empresa, trabalhar junto, viramos sócios posterior, né? E na continuidade disso, na ampliação dessa empresa, nós acabamos abrindo uma frente de treinamentos lá em Minas Gerais. Sim. Onde eu fiquei responsável por essa frente, num primeiro momento. E com isso conseguimos levar para um maior número de pessoas esse conteúdo, essa estrutura de aprendizado. Programação neurolinguística, ela acaba sendo... tem muitas definições hoje, a gente encontra em muitas literaturas, mas eu escolho... não vou dizer definir, porque isso limitaria, mas interpretar como sendo uma grande ferramenta de aprendizado, de ensino, que envolve um menor recurso de tempo, espaço de tempo, para um ganho em termos de não só aprendizado, mas desenvolvimento de habilidade muito grande. Vamos ser mais prático aí, né? Depois a gente vai explicar aqui o que é, como é que essa instituição, o que faz, mas na prática, assim, tu como treinador comportamental, o que mais as pessoas precisam trabalhar em si para ter uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida sem ansiedade e com mais assertividade? Vamos lá, então. Ferrari, eu acredito que a essência humana ela é perfeita. Todos nós nascemos perfeitos. Se você for numa maternidade, você vai ver cada bebezinho ali na sua natureza, onde não existem comportamentos ainda para serem julgados, serem avaliados. Você vai ver a essência do ser humano de uma forma maravilhosa. Ao longo de nossa vida, a gente não vem... Tem um ditado que se fala, não é ditado, mas uma expressão que se usa muito, que nós não viemos com um manual de instruções. Sim. Ao longo da nossa vida, no nosso desenvolvimento, a gente vai tendo que aprender com as experiências e com o entendimento, o significado, principalmente isso, o significado que nós tiramos dessas experiências. Então, muitas vezes nós, de acordo com esses significados, nós vamos promovendo algumas habilidades, alguns recursos, que em algum momento nos ajudam, em outras vezes pode ser que nos atrapalhe um pouquinho. Quando nós
aprendemos a ter um equilíbrio, um entendimento maior sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, e aí vem talvez aquela pergunta que hoje parece simples de respondermos, mas que tem uma profundidade bastante grande, né? Quando você pergunta para alguém assim, quem é você? Talvez a primeira resposta que venha seja o nome, a identidade, o RG, e eu costumo dizer, não, esse é seu nome, poderia ter sido outro, sua mãe poderia ter escolhido outro nome. Esse é seu número de RG, mas o que faz você ser você? O que faz você ser o ser humano que você é, que é único? Isso é uma pergunta filosófica. E que nos faz refletir. Talvez uma resposta que a gente buscar uma vida inteira, porque nós não somos algo estático, nós estamos num processo de evolução, de crescimento. Mas quando eu começo a entender quem eu sou, quando eu começo a entender como que eu promovo as emoções que eu sinto, emoções básicas como medo, raiva, tristeza, alegria, quando eu começo a entender como que eu construo os comportamentos, minhas atitudes diante dessas emoções que eu sinto. Por que eu me sinto de tal maneira quando tal coisa acontece? Por que eu reajo de tal forma quando essa emoção aparece? Quando eu começo a perceber que não é o ambiente ao meu redor que promove isso, embora existam estímulos, embora os fatos que estão acontecendo à minha volta exigem de mim uma interpretação, um entendimento, e que quando eu ganho consciência que a maneira como eu significo esses fatos é que gera essa emoção, faz com que eu comece a me entender melhor. E eu começo a gerar uma harmonia maior interna, alinhar comportamentos, atitudes. É o famoso conhece-te a ti mesmo de Sócrates, né? Exatamente. Conhece-te a ti mesmo. E o que mais me impressionou nessa história, nessa jornada que eu estou compartilhando com você, e pode ter certeza, a partir daí veio a oportunidade de trabalhando com pessoas dessa área, dentro de salões de treinamento, convivendo com as pessoas que estão fazendo o treinamento, a gente mais aprende. Sim. Foi perceber que todos nós estamos num processo contínuo de evolução. Ou seja, desde que nós nascemos até o nosso último suspiro, nós estamos aprendendo. A gente está tendo a oportunidade de melhorar. E nós nunca somos o mesmo do minuto ao segundo anterior. Aqui, por exemplo, quando nós saímos dessa mesa, nós seremos o Anderson e o Ferrari que aqui chegaram, acrescido de toda essa experiência pelo período que aqui estivemos. Quando nós ganhamos consciência disso e nós começamos a entender melhor um pouco sobre nós mesmos, é onde nós conseguimos nos relacionar melhor com as pessoas que estão à nossa volta. E quando nós conseguimos relacionar melhor com as pessoas que estão à nossa volta, ganhando consciência de pertencimento, é quando eu costumo dizer que nós estamos entrando num estágio que eu julgo muito gratificante, de harmonia, de entendimento de possibilidades e de limitações. Não que a gente vai viver as possibilidades ou lamentar as limitações, mas que nós podemos buscar evoluir, ganhar conhecimento. E um ponto que eu julgo mais importante, Ferrari, mais importante que o conhecimento. Algumas pessoas dizem que o conhecimento é tudo. Por muito tempo foi. Por muito tempo, países entravam em guerra por causa da busca da informação e do conhecimento. Empresas guerreavam, né, buscando segredos, informações que uma ou outra detinha. Hoje se sabe que o conhecimento não é o mais importante. Não que isso não seja importante. Sim. Mas o conhecimento é fácil acesso. Você vai na internet... Hoje está muito fácil. Você vai encontrar de saber tudo. Filtrar só ele. Qual é a diferença hoje que você vê num ambiente de trabalho, dentro de uma família, num ambiente social? É a habilidade de empregar esse conhecimento adquirido. É a sabedoria em si. A sabedoria pelo conhecimento, a sabedoria pela ação, pela atitude que você tem, de uma forma alinhada, tomando por base os seus valores, a sua essência, quem de fato você é, com o resultado que você deseja e que você busca alcançar. Eu não conheço uma fórmula de bolo que eu faça uma pessoa viver um estado de felicidade pleno e contínuo. Sim. Isso eu não conheço. Todos nós, é da natureza humana, vivermos emoções como medo, raiva, tristeza e alegria. A questão toda é, o que eu faço quando eu me pego sentindo uma dessas emoções? Será que eu tenho consciência do porquê que serve cada uma delas? Porque se essas emoções não tivessem um grande propósito, nós já teríamos deixado para trás, nesse processo de evolução desde os primórdios. Sim. A questão toda é, como a gente não vem, como eu disse no início, com um livro ou um manual de instruções, a gente vai aprendendo de acordo com a experiência. E quantos de nós nos pegamos agindo de uma maneira que muitas vezes nós falamos para nós mesmos, não vou agir mais dessa maneira, não traz o resultado que eu quero. Passado um tempo, a pessoa se pega fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Eu acredito que isso não aconteceu só comigo, não só com você, mas a tendência é, se a natural. pessoa não fizer esse trabalho de autoconhecimento, né, de sabedoria, ela repetir sistematicamente os mesmos erros. Exatamente. As mesmas escolhas erradas, as mesmas atitudes impulsivas, porque ela precisa fazer uma mudança interna. Exatamente. Ela precisa, na verdade, entender um padrão de comportamento que ela construiu
Muitas vezes você vê pessoas verbalizando, eu sou assim e pronto. Sim. Não é que você é assim ou você é de outra maneira. Essa é só a forma que você foi se construindo de agir de acordo com o significado que você deu para experiências, de acordo com habilidades que você desenvolveu, o que não significa que você, estando num processo de evolução, não possa melhorar. Sim. Bom, Anderson, de forma prática, eu tenho um comportamento que eu percebo que aquilo está me limitando, eu não gostaria, de forma racional, lógica, eu não gostaria de agir assim. Mas quando eu me deparo com tal e tal situação, parece que a reação vem automática. Então, às vezes a gente brinca, a pessoa está quebrada, né? Não tem o que fazer. Sim. Não, é uma brincadeira. Na verdade, quando você passa a entender como isso acontece, e você tem a oportunidade de treinar, desenvolver habilidade prática para fazer uma mudança em relação a isso, é quando nós muitas vezes vimos outras pessoas uma mudança muito grande de comportamento. Quem é que não tem um amigo, um conhecido, às vezes um ídolo, que você conhecia ela durante um período da vida e daqui a pouco você vê ele tendo comportamentos completamente diferentes, muito mais alinhados. É natural que ele passou por um processo de aprendizado. Pode ser de uma experiência de vida, pode ser através de um livro que leu, Sim. pode ser de uma conversa com um amigo, pode ser de um treinamento, um curso que se permitiu vivenciar. Então, eu vejo dessa maneira, eu vejo que todos nós temos, ou potencialmente temos, todos os recursos que precisamos para agir efetivamente. A questão é o quanto eu estou disposto a me dedicar, a me conhecer, reconhecer esses pontos e, a partir disso, melhorar de acordo com o resultado que eu quero. É um desafio, né? Um grande desafio isso. Por isso que exige, me parece, leitura, conhecimento, sabedoria e treinamento. Porque é uma mudança, especialmente de hábito, né? Uhum. Tu tem hábitos ruins, hábitos negativos. Se tu não mudar isso, tu vai repetir os mesmos erros, os mesmos hábitos negativos. A tendência é essa. E a gente costuma dizer que somente um novo hábito substitui um antigo hábito, né? Então, os hábitos são comportamentos que nós adquirimos por repetição, muitas vezes. Tudo que nós aprendemos hoje na vida é através de dois processos. Ou repetição, ou por uma experiência com uma grande carga emocional envolvida. Se você tiver uma grande carga emocional envolvida, você não precisa repetir para aprender. Você aprende rapidamente. Um exemplo disso, quer ver bem prático. Como que os professores de cursinho ensinam? Característica da aula do cursinho preparatório para um vestibular ou para um concurso público. Ela é dinâmica, é divertida, com gritos eventuais. Tem emoção, não tem? Tem muita emoção. O professor toca violão, ele canta, ele brinca, ele faz marca. Uma música, às vezes, com os conceitos para gravar. Exatamente. Quanto mais pura e intensa for a emoção na experiência vivida, mais gravado fica. Tudo que você percebe no mundo hoje, tudo que você percebe através do que você vê, ouve e sente, através dos sentidos, está guardado, está na nossa mente, está aí no nosso inconsciente. Muitas vezes o desafio é trazer para a consciência no momento que a gente precisa. Seja numa apresentação, seja num concurso, seja numa prova, seja numa conversa com amigos. Quais gatilhos que eu tenho para trazer isso para a consciência? Como que isso foi registrado e gravado aí dentro? Então, por isso que eu falo da carga emocional. Sim. Então, quando nós paramos para pensar nos nossos professores lá do primário, do ensino médio, os que primeiro vêm à nossa mente é aqueles que de alguma forma causaram emoção em nós. Sim. Seja o tipo que fosse da emoção. Marcaram. Então, nós sabemos hoje que poder entender isso e usufruir isso a seu favor vai facilitar muito num processo de aprendizado. E as ações, isso acaba sendo consequência. O resultado também é consequência. O resultado que eu tenho na vida em qualquer área é consequência das minhas ações e das minhas omissões. Os meus comportamentos é consequência das habilidades que eu desenvolvi. Sim. As habilidades são consequência daquilo que eu escolhi acreditar como sendo verdades para mim. E aí surgem as crenças limitantes, porque às vezes tu acredita em algo que implantaram em ti. Eu não sou merecedor disso, não conseguirei isso não é para mim. Você acaba acreditando em coisas, em crenças que te limitam também. Perfeitamente. Eu diria assim, Ferrari, que todo comportamento que eu tenho é com base em algo que eu acredito. Tudo que eu faço ou tudo que eu deixo de fazer está relacionado àquilo que eu acredito. Se você faz algo, é porque você acredita que pode, deve ou merece fazer. Se você não faz algo, é porque você acredita que não pode, ou que não merece, ou que não deve. Então, quer queira ou não, você sempre vai ter razão. E inconscientemente você vai agir para provar que você tem razão naquilo que você acredita. Então, hoje se fala muito em crenças limitantes, né? Sim. Toda crença, ela é limitante e ela é possibilitadora. Depende do contexto. Então, então se alterou o conceito de crença limitante. Ela é relativizada. Eu diria assim que tudo que você aprendeu a acreditar na vida é porque em algum contexto ela te ajudou. Sim. Inclusive aquilo que te atrapalha hoje. Hoje é um outro contexto. Então tem comportamentos que você tem hoje que você aprendeu a ter lá na infância. E posso compartilhar? Sim.
a maioria, a base das nossas crenças, ela é constituída dos 0 aos 7 anos de idade. Sim. Tudo que nós aprendemos e escolhemos acreditar a partir de então é comparando com essa base. Como que isso é formado? A criança ela vem tipo um HD limpinho ali. Então ela vai aprender com os adultos e com aquelas pessoas a quem ela confia a escolher o que é certo acreditar. Sim. Qual a pergunta que uma criança mais faz do 0 aos 7 anos? Vamos botar dos 2 anos em diante, quando ela aprendeu a falar. Principalmente nos 6, 7 anos. O que ela mais pergunta? Deve ser por quê? Por quê? Exatamente. É a pergunta dialética socrática. Por quê? Por quê? Aí o adulto ou quem está educando responde, aí ele pergunta do porquê do porquê. E se responder o porquê do porquê do porquê. Ou porque sim. Ou porque sim é a resposta, né? O que faz essa pergunta acontecer? Quando você perguntar para qualquer ser humano, tá? Sim. Por que você faz isso? Sabe o que ele vai te responder? O que ele acredita. A crença dele vem ali. O que para ele é base do comportamento. E essa está na ideia da autoconstrução, né? Ele se construiu com argumentos de outros. Exatamente, exatamente. Então, na verdade, você vai escolhendo ver se aquilo tem fundamento ou não. Ou às vezes você pode escolher acreditar em algo por contra-exemplo. 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 Então, isso mostra que o ambiente onde você vive tem uma influência sobre você, mas não é determinante. O que eu quero dizer com contra-exemplo? Imagina um casal que tem 2 filhos. Podem ser gêmeos esses filhos. Então, o comportamento do pai, talvez um pouco mais autoritário, um pai que muitas vezes toma atitudes mais agressivas, bate na mãe, talvez não tenha aquele tato para a educação do filho. Sim. E um desses filhos, que são gêmeos, né? Talvez cresce e pelo aprendizado que ele teve, a experiência, ele acaba repetindo aquele padrão de comportamento. Porque foi a referência que ele teve. É uma modelagem. Mesmo que inconsciente, sem nem perceber. Porém, o irmão dele, o irmão gêmeo, cresce, constitui família e talvez tenha um comportamento exatamente oposto, por ter aprendido por contra-exemplo. Então ele passa a dar a atenção que ele acreditava que era necessário ter recebido do pai. Sim. Ele passa a dar o respeito para com a esposa que ele acreditava que deveria ter dado quando que faltou talvez para a mãe dele. Então, se fosse o ambiente, todos teriam o mesmo resultado. Então, o resultado que nós temos hoje na vida está muito mais ligado à forma como nós lidamos com as experiências do que com a experiência propriamente dita. E talvez alguém nos assistindo agora possa dizer, mas Anderson, tu não sabe o que o meu vizinho passou. Tu não sabe o que o meu irmão passou na vida. Nunca é a gente, né? Sempre é um vizinho, né? Um vizinho. Então você não sabe o que aconteceu. Eu digo, fica tranquilo. Por mais difícil que possa ter sido o desafio, teve alguém que passou um desafio maior. E teve gente que passou um desafio maior e tem resultados melhores. Porque não ficou preso à experiência que um dia aconteceu. Tirou o aprendizado daquilo, teve um entendimento e se permitiu fazer algo de diferente. Se permitiu fazer algo de diferente. E isso gerou uma evolução. Isso gerou um crescimento. Tem as Meditações de Marco Aurélio, que é uma obra que... O diário dele, que é o imperador romano estoico, diz o seguinte: não há nada que aconteça ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, tudo que ocorre ao ser humano é para a sua evolução, para o seu crescimento. A diferença é como ele transforma isso em sua vida, aplica em sua vida. Ou ele vai reclamar daquilo, se lamentar, se arrepender a vida inteira, ou ele vai entender como um aprendizado e vai usar aquilo para crescer, para evoluir, para melhorar e até ensinar outras pessoas. Né? E o mais interessante, Ferrari, que isso é uma escolha que nós podemos fazer a cada instante. Nesse exato instante, eu tenho o direito de escolher o caminho que eu quero seguir. Pode ser esse caminho que você acabou de citar, eu me colocar numa posição de vítima de situações, de experiências, de acontecimentos, achar culpados por aquilo que eu estou vivendo. É meu vizinho, é meu colega de trabalho, é meu familiar, me fizeram isso de mal. Fica tranquilo. O resultado que você está tendo nada mais é do que o resultado do que você está fazendo. Da forma como você está se relacionando com essas pessoas, da forma como você está se relacionando consigo mesmo. Por mais desafiador que possa parecer um comportamento que você se depara. Com um ambiente que muitas vezes a gente diz assim, olha, é um ambiente que não é saudável. Sim. Você tem o poder de escolher se você quer ou não ficar nesse ambiente. Mas se você escolher ficar, e tiver razões para isso, perceba que você pode inclusive mudar esse ambiente. Com a sua atitude, com o seu comportamento, com o seu entendimento. Muitas vezes é desafiador. E se for um desafio muito grande, buscar recurso para isso talvez seja o melhor caminho. E esse recurso pode ser encontrado muitas vezes numa conversa com um amigo, muitas vezes lendo um livro, nós temos excelentes literaturas, muitas vezes participando de uma capacitação específica para aquela área que você busca se desenvolver. O mais importante, talvez, para quem está nos ouvindo hoje, e eu comentava com você, se a gente puder deixar algo que faça uma diferença para as pessoas, antes de mais nada, antes de você lamentar ou reclamar de algo, agradeça tudo que você tem. Porque você está tendo uma oportunidade única, nesse exato instante, de fazer uma grande diferença daqui para frente na sua vida
e na vida das pessoas que estão à sua volta. Isso eu não falo somente de uma forma, como é que eu posso dizer assim, romantizada, mas eu falo de uma forma prática e efetiva, de quem teve a oportunidade desses anos até agora, de conviver com pessoas que foram não só exemplo, não só pessoas que foram referência, mas pessoas que se permitiram evoluir, pessoas que se permitiram ir além daquilo que estavam tendo de resultado, pessoas que tiveram vontade para fazer aquilo que era mais difícil. O mais fácil é ficar reclamando, esse é o mais fácil. Ah, mas você não sabe o sofrimento que está. Mas posso te falar? O desafio maior está em mudar. Não mudar o outro, mudar você. Buscar recurso para isso, fazer diferente, encontrar motivação. Quem é pai, quem é mãe, não quer o melhor para o filho? A palavra puxa, o exemplo arrasta. Se o seu filho, a sua filha, estiver acomodado no resultado que você está tendo, é o que ele vai aprender a fazer. Se você deseja que teu filho, a tua filha, tenha um resultado melhor que você pode imaginar, se você deseja que seu filho ou sua filha vá além, seja o exemplo, vá você além. Faça você o teu melhor. E se faltou recurso, busca recurso. E olha, posso te falar, está assim, ó, de oportunidade da gente se desenvolver, aprender, crescer, entender mais de uma área, mais da outra, entender mais sobre as pessoas, entender mais sobre a gente mesmo. Que podcast emocionante. Não foi um podcast, foi uma aula do Anderson Ávila sobre motivação, evolução, liderança. Cara, o meu diretor aqui disse que nós temos 5 minutos, mas disse há 5 minutos, ele já disse isso. Uhum. Como é que o pessoal que quer te conhecer teu trabalho nessa área de comportamento humano, como é que eles te acham? Em que instituto que é? Qual é o nome? Como é que funciona isso aí? Perfeito. Então hoje nós fizemos parte de uma empresa, um instituto chamado EINAI. É uma palavra bem diferente, não é comum no nosso idioma. EINAI. EINAI. E-I-N-A-I. EINAI. É grego, que significa ser. A tradução do grego é ser. Sim. Esse instituto ministra treinamentos e cursos na área de desenvolvimento pessoal, tanto aqui no Rio Grande do Sul como em outros estados. A sede dele é em Minas Gerais. Sim. Então a sede desse instituto. Nós temos o Instagram, então pode procurar no Instagram, Instituto EINAI. Vou soletrar, posso? Sim, claro. EINAI. EINAI. Lá nós temos a divulgação do trabalho, tem a divulgação das turmas, tem depoimento de pessoas. Quem quiser também nos seguir, tem o meu Instagram ali, que é Anderson Ávila Ser, tudo junto, Anderson Ávila Ser. Também vai poder nos acompanhar ali, tem a divulgação desse trabalho que é desenvolvido. E eu deixo aqui um convite, né, a não só visitar o nosso Instagram, mas se alguma coisa que a gente falou aqui, de alguma maneira mexeu com alguém que possa estar nos assistindo agora, o convite é para você buscar uma literatura, conversa com alguém, busca conhecer um pouco mais sobre você mesmo e sobre as pessoas que para você possa ser exemplo em alguma área. Estudar as pessoas é algo grandioso. A gente pode aprender modelagem, muito. Isso. Modelagem, exatamente. Dentro da programação neurolinguística, inclusive, é esse nome que é utilizado. Então, não se contenta com o resultado que você tem hoje. Você tem um potencial gigante para ir muito além. É isso, olha aqui, ó. Mais 2 mensagens para finalizar aqui. Luiz Paulo D'Antoni, meu tio. Boa noite, mais um excelente podcast com belas explicações, aplicações filosóficas. Valeu muito, ele colocou aqui. Olha, que legal, um grande abraço. E a Fabrícia também, hoje ela tá muito participativa. Uau, que show de podcast. Excelente bate-papo, enriquecedor. Parabéns. Anderson, eu queria ficar contigo aqui até meia-noite, cara, conversando, debatendo. Eu falando muito pouco, mais conduzindo a entrevista, dando algum pitaco ou outro, mas tu dando a tua aula e ajudando muita gente. Tenho certeza que esse podcast vai ficar gravado, vamos compartilhar, vamos fazer cortes para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, que é uma informação de fato importante para a vida. O que tu coloca no final, o que tu explica ali, o que tu sugere é algo que não tem valor. O quanto isso pode mudar a vida de uma pessoa. E eu sei porque participei do treinamento e sou aqui testemunho viva, sobrevivi. Sobreviveu, deu tudo certo. Viva. Cara, pra gente encerrar, eu lembro que tu falou sobre isso. Dá o teu boa noite, mas antes disso, as pessoas, o que é felicidade? Felicidade. Eu acho que hoje nós temos muitas definições, né? Tem muitas literaturas que falam a respeito disso. Eu diria que felicidade é, na minha opinião, você poder encerrar uma jornada, uma atividade, uma experiência, onde você possa soltar uma frase do tipo, valeu a pena. Dá teu boa noite, então. Ferrari, então agradecer mais uma vez a oportunidade de nós estarmos aqui. Alemão, líder do Vale, satisfação gigantesca, dizer que essa oportunidade para nós ela é extremamente importante. E a todas as pessoas que nos acompanham, nos acompanharam ao vivo e virão talvez assistir esse podcast, né?
Um agradecimento realmente pela confiança, pelo carinho e deixar realmente o meu grande abraço para vocês e as pessoas mais importantes na vida de vocês. Obrigado. O Rogério Teixeira também entra aqui, Rogério Teixeira Rodrigues, botou show o programa. E eu vou dizer, Anderson, que esse programa valeu a pena, porque eu fui muito feliz. Sucesso. Pessoal, muito obrigado pela audiência dos senhores, fico feliz com as manifestações de todos, quem assistiu, tenho certeza que gostou. Semana que vem estaremos de volta com mais um podcast nesse nível. Um abraço. Show de bola.